quando celebramos este mistério, unicamente isto, e nossa vida em confronto com esta boa notícia. Por isso, neste dia, de bombardeio na Síria, neste dia que também muitas coisas com certeza são feitas como atentados à vida, não só na Síria, mas neste Brasil, nesta cidade de São Paulo, neste tempo em que buscamos também ultrapassar muitas coisas que ainda nos sufocam, que ainda querem ser o politicamente correto, mas que estamos buscando ainda pelos fatos e por certas decisões entender melhor e agir melhor como cidadãos que vivem a justiça que brota do coração de Deus, a justiça que é a própria ressurreição de Jesus como resposta a 1000 fatalidades e a 1000 abusos e violências contra a vida. É assim que, marcados pela graça do batismo e ressuscitados com Cristo, nós buscamos também ultrapassar tudo aquilo que pode já estar definido ou estabelecido, para, por meio também do pensamento humano, da vida fraterna, e do diálogo principalmente, juntos reconstruir esta existência, juntos reconstruir este mundo. Precisamos das lideranças, mas cada um precisa viver o protagonismo da sua vida, do seu dom, da sua cidadania, para que tudo seja mais pleno e não fiquemos contentes com aquilo que já está estipulado e que muitas vezes é tendencioso, e não constrói um pensamento mais amplo que trabalha justamente pela vida de todos. Atos dos Apóstolos, que aqui foi proclamado, que é proclamação de todo o tempo pascal, e no trecho de hoje, o discurso de Pedro a partir da cura do aleijado, nos faz também com Pedro proclamar que Jesus está vivo e continua a operar. A ressurreição não é visibilizada por um sinal fantástico, mas a ressurreição é a operação do amor de Deus, da vida dele em Cristo Jesus, nos sinais do hoje da história, como foi naquela cena às portas do templo da cura de um aleijado, está também hoje os sinais da ressurreição, quando buscamos, a partir de um pensamento mais elaborado e de ações profundas, mediante nós cristãos a palavra de Deus, buscamos suplantar tudo aquilo que está atrofiado, sem movimento, na exclusão, às margens da vida. A mesma força que Pedro teve, que é a força do ressuscitado, é a força que nos é dada neste tempo da história. Como Pedro também busca colocar aos judeus que o mesmo Deus dos patriarcas é o mesmo que ressuscitou Jesus. E mesmo colocando como correção o que fizeram contra Jesus, e os judeus na sua ignorância também, eles que eram tão munidos de uma sabedoria e da ordem do próprio Deus, tão ignorantes, mataram o grande enviado. Então é esta força, este discernimento que a nós também é dado hoje, para que possamos fazer uma vida melhor, livre de tantas opressões, de tantos preconceitos, de tantas incompreensões. Desta forma, colocamos como fundamento também da nossa missão, e aí está a missão de toda a igreja na figura de Pedro, com Cristo reconciliar todas as coisas. Não estamos nem neste tempo sujeitos a simplesmente viver de punição em punição, mas o caminho do cristão, o caminho de Cristo é o caminho da reconciliação, da reeducação, do recolocar a partir de um pensamento, de um sentimento, uma atitude vital em prol de todos. É assim que a primeira carta de João também nos coloca. Sempre é necessário se reconhecer frágil, pecador, mas o próprio João nos tranquiliza, como tranquilizou a sua comunidade, que o defensor, o advogado verdadeiro de todos
é Jesus Cristo. E a referência, o modelo da vida e da reconstrução e da justiça que nós também queremos é o caminho da reconciliação. Não da exclusão, não do simplesmente exterminar a vida, né? Colocando também nas várias dimensões e desníveis quem é mais importante e quem é menos importante. Na obra criadora de Deus, a importância da vida é para todos. Todos são contados no seu projeto salvador. E Cristo deu a sua vida por todos, por bons e maus, por mais que não queiramos aceitar isso. Mas está aí o caminho da reconciliação como um programa de reeducação constantes na vida de todos os tempos. E a partir do testemunho cristão, buscar também contagiar e ensinar esta sociedade a ter um pensamento novo, uma nova forma de pensar. Isso é muito trabalhoso. Esta é a missão da qual todos nós não podemos fugir, porque a missão que Cristo nos confia não é uma opção, não é simplesmente viver um cristianismo, cada um no seu canto, rezando no seu canto, e de repente não se envolver, não projetar aquilo que se reza, aquilo que se crê nas atitudes de cada dia. É desta forma que o ressuscitado se manifesta na comunidade reunida, que tem, antes do ressuscitado aparecer, a presença também junto dos 11, dos 2 discípulos de Emaús. Eles que vão contando tudo o que aconteceu no caminho. Um grupo se fechou, se trancou, os 11. Outro grupo foi embora, não se enclausurou, mas seguiu o caminho, voltando para a forma de vida como estavam antes de conhecer o Senhor. E é nesta contramão que Jesus se manifesta. É isto que eles colocam, para que todos também tenham dissipadas suas dúvidas e medos. É desta forma que Jesus, ao anunciar a paz, transforma o olhar, a forma de pensar e elimina o medo desta comunidade reunida, que ainda se sente muito fragilizada, enfraquecida diante das intimidações e tantas ameaças que também sofreram por seguir o Mestre. O cabeça foi exterminado, mas agora o que restará da comunidade que nele ainda acredita e com uma fé tão frágil? É desta forma que ele quer também rever, com eles o caminho que escolheram e com eles também projetar uma vida nova. Reconhecer o ressuscitado é reconhecer o crucificado. Por isso que ele apresenta as suas marcas, para dizer que a ressurreição não é algo desvinculado da história, dos fatos reais, da vida, da existência. E será sempre aprimorando a vida, melhorando a vida, que nós vamos perceber ainda mais a ressurreição e os efeitos dela. Os efeitos delas nos atingem, dando-nos inspiração e coragem para transformar tudo aquilo que está ainda preso, atado pelo medo, pelas tendências, por tantas coisas que em todos os tempos são disseminadas. É preciso, com os discípulos, vencer este medo, e também ir além de uma alegria passageira, de uma surpresa repentina, e viver a alegria verdadeira da realização na missão e no desafio de cada dia. Quanto mais desafios, mais porta aberta para a missão e mais espaço para a realização. Esta é a história dos seguidores do Senhor, porque em primeiro lugar é a história do Mestre. O conteúdo do anúncio é esta obra da salvação. Que possamos nós, neste caminho novo, reformular nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, fugir de qualquer forma de castigo e punição, que nós mesmos somos os autores, e realmente viver a obra da salvação pela paz e pela reconciliação. Está aí a mensagem de ressurreição para este domingo e para a nossa vida neste tempo da história.